Fala galera do canal, vamos focar! Edivaldo Nascimento, o seu professor de biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, minhas redes sociais estão aqui. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho e dá aquele joinha para ajudar o profissional de educação a continuar produzindo essas aulas. O tema hoje é fotossíntese, beleza? Então roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Primeiro, a gente precisa comparar a atividade fotossintética ao processo aeróbio. Aí você me questiona, professor, mas o que tem a ver fotossíntese com aerobiose? Na realidade, são processos inversos. Se a gente parar para observar, se a gente lembrar da equação do processo aeróbio, a gente vai ver o seguinte. A molécula de glicose reage com o oxigênio, C6H2O6 mais O2, e isso vai originar justamente a liberação de CO2 mais água, mais energia em forma de ATP. Quando eu observo a equação da fotossíntese, eu percebo que o CO2 reage com a água, produz a glicose, C6H2O6, mais oxigênio, que é liberado na atmosfera, mais água. Lembrando que o CO2 mais a água, eles reagem na presença de luz e clorofila. Por quê? Porque a luz atua na clorofila, a clorofila libera elétrons, que é o gatilho do processo fotossintético, e esses elétrons são utilizados para a união de CO2 mais água. Bem, o que vai acontecer? Primeiro nós precisamos entender que existem as células heterótrofas e as células autótrofas. A célula heterótrofa é aquela célula que possui somente a mitocôndria. Por quê? Porque a mitocôndria é responsável pelo processo aeróbio, pelo processo de produção de bioenergia. Só que a mitocôndria, ela pega a glicose, quebra, libera energia em forma de unidade de ATPs. Então, os seres heterótrofos, eles consomem o alimento do meio. E existe um outro tipo de célula, que são as células autótrofas ou autotróficas. Essas células, elas conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese. Quando a gente para observar uma célula autótrofa ou autotrófica, a gente encontra a mitocôndria, que usa o oxigênio, e nós encontramos o cloroplasto. O cloroplasto produz a glicose, mas também produz o gás oxigênio. A gente vai ver aí. Então, a célula autotrófica, ela produz o oxigênio no processo fotossintético e consome o oxigênio dentro da mitocôndria. A célula autotrófica, ela produz a glicose através do processo fotossintético e também consome essa glicose dentro da mitocôndria. Então, toda a glicose produzida na fotossíntese, dentro da célula autotrófica, dentro do cloroplasto, é consumido pela própria mitocôndria com o objetivo de produzir unidades de ATPs e liberar energia. Beleza, então o cloroplasto é a estrutura responsável pelo processo fotossintético. Só que primeiro você tem que lembrar que o cloroplasto ele é um tipo de plasto. E existem dois tipos de plastos. Existem os leucoplastos, que são aqueles plastos que não realizam fotossíntese. Esses tipos de plastos, eles armazenam substâncias, como por exemplo o amiloplasto, que armazena amido, como por exemplo o lipoplasto, que armazena gordura, como por exemplo o proteoplasto, que armazena proteínas. E existem os cromoplastos, que são plastos responsáveis pelo processo fotossintético e também pela pigmentação das plantas. Cromo, de pigmento, tá? De coloração. Mas o que acontece? Os cromoplastos, eles são fotossintetizantes. Eles realizam fotossíntese. E existem alguns tipos de cromoplastos, como por exemplo o cloroplasto, que tem a cor verde e o seu pigmento é a clorofila. Um outro exemplo, o xantoplasto, que tem a cor amarela e o pigmento é a xantofila. Um outro exemplo, o eritoplasto, que tem a cor vermelha e o pigmento é a eritrofila. Um outro exemplo, o cianoplasto, que tem a cor azul e o pigmento é a cianofila. Um outro exemplo, o rodoplasto, que tem a cor marrom e o pigmento é a rodofila. Mas vale colocar que o principal tipo de cromoplasto é literalmente o cloroplasto, que tem a cor verde e possui a clorofila como pigmento e que é o principal pigmento responsável pelo processo fotossintético.
Bem, o cloroplasto é a organela responsável pelo processo fotossintético dentro das células vegetais. Só que vamos analisar o cloroplasto de fora para dentro. Primeiro, vamos dar um corte laterofrontal no cloroplasto. Com esse corte, nós vamos observar os seguintes componentes, de fora para dentro. Vamos observar a membrana externa, vamos observar uma membrana interna, vamos observar diversas bolsinhas que nós chamamos de tilacoides. Vamos observar que essa pilha de tilacoides, vamos encontrar várias pilhas de tilacoides, e essas pilhas de tilacoides nós chamamos de grânulo. O conjunto de todos os grânulos dentro do cloroplasto, nós vamos chamar de grana. Pois bem, o grano, que é a pilha de tilacoide, fica sustentado por membranas internas a partir do dobramento da própria membrana interna, que nós vamos chamar de lamelas. Vamos encontrar um líquido interno chamado de estroma e vamos perceber que nos tilacoides e nas lamelas existem aí pigmentos chamados de clorofila. Então eu só vou encontrar clorofila nas lamelas e nos tilacoides. A fotossíntese ela acontece em duas etapas ou fases. Existe a fase clara e existe a fase escura. A fase clara, também chamada de fase de Rio ou fase fotoquímica, ela acontece nas lamelas e tilacoides. Por quê? Porque somente nas lamelas e tilacoides existem ali a clorofila. Vale lembrar que nós encontramos dois tipos de clorofila. Nós encontramos a clorofila A, que tem 157 carbonos, a clorofila A também é chamada de clorofila alfa, e vamos encontrar a clorofila beta, tá? Que tem 155 carbonos. A clorofila B ou a clorofila beta, clorofila A ou clorofila alfa, clorofila A, 157 carbonos, clorofila B ou beta, 155 carbonos. Beleza? Então, a fase clara ocorre nas lamelas e ocorre nos tilacoides. Quais são as características da fase clara? O que é que a fase clara faz? A fase clara, ela é responsável pela captura de água pela raiz da planta, é responsável pela captura de CO2 através das folhas. Durante a fase clara, ocorre o que nós chamamos de fotólise da água, que é justamente onde ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera terrestre. O oxigênio do processo fotossintético, ele é oriundo da água, porque ocorre o que nós chamamos de fotólise da água, que depois eu vou explicar por que ocorre a fotólise da água. E durante a fase clara, ocorrem duas etapas paralelas, que nós chamamos de fotofosforilações, que é justamente a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Essas duas fotofosforilações estão relacionadas ao tipo de clorofila, porque na fase clara atua a clorofila A e atua a clorofila B. Clorofila A ou alfa, clorofila B ou beta. Bem, a fotofosforilação cíclica, ela começa com a clorofila A. Primeiro você tem que entender que para a clorofila A funcionar é necessário que a luz atue. Então, quando a luz incide na folha, automaticamente incide no cloroplasto, que automaticamente incide na clorofila. A clorofila A, que tem 157 carbonos, com a presença de luz fica instável. Ao ficar instável, a clorofila A perde elétrons. Ao perder elétrons, esses elétrons são encaminhados para uma proteína chamada de ferridoxina. A ferridoxina recebe os elétrons da clorofila A e repassa esses elétrons a uma cadeia de citocromos. Só lembrando lá da aula de aerobiose, os citocromos são proteínas cujas funções é justamente reduzir a energia dos elétrons. Então, a ferridoxina repassa esse elétron recebido da clorofila A para o citocromo X. O citocromo X recebe o elétron e repassa para o citocromo Y. Na passagem do elétron do citocromo X para o Y, automaticamente acontece a redução da energia desse elétron e ocorre a produção de ATP. O citocromo Y repassa esse elétron ao citocromo Z, automaticamente acontece a redução de energia dos elétrons que passa do citocromo Y para o Z e ocorre com essa redução a produção de ATP. Quando os elétrons chegam no citocromo Z, esses elétrons voltam para a clorofila A. Por isso que o nome desse processo é fotofosforilação cíclica, porque os elétrons saem da clorofila A, passam pela ferridoxina,
passam pela cadeia de citocromos e voltam para a clorofila A novamente. Fotofosforilação cíclica. Bem, com relação à fotofosforilação acíclica, ela começa com a clorofila B, mas também ocorre a participação da clorofila A. Vamos entender como é que isso aí acontece, ok? Então, na fotofosforilação acíclica, o que é que ocorre? A luz incide sobre o cloroplasto, que consequentemente incide sobre a clorofila B. Esta, por sua vez, por apresentar 155 carbonos, ela vibra e perde elétrons. Ao perder elétrons, esses elétrons são encaminhados para uma proteína chamada de plastoquinona. A proteína da clorofila A é a ferridoxina. A proteína da clorofila B é a plastoquinona. A plastoquinona recebe os elétrons perdidos ali da clorofila B, repassa esses elétrons a uma cadeia de citocromo, tá? Cujo objetivo é reduzir a energia desses elétrons para produzir ATP. E aí o que é que acontece? A plastoquinona repassa os elétrons ao citocromo X. Quando os elétrons passam para o citocromo X repassa esses elétrons para o citocromo Y. Na passagem, a energia desses elétrons é reduzida, ocorrendo a produção de ATP. O citocromo Y repassa os elétrons ao citocromo Z. Na passagem, acontece a redução de energia dos elétrons, ocorrendo a produção de ATP. Só que agora, quando o elétron chega no citocromo Z, ele deveria voltar para a clorofila B. Só que ele não volta. Ele é repassado à clorofila A. Ele é repassado à clorofila A. Esta, por sua vez, descarrega, consome também a energia desse elétron, e a clorofila A repassa esse elétron mais uma vez para a plastoquinona. Então, quando o elétron chega à plastoquinona, ele está completamente descarregado. Quando o elétron chega lá na plastoquinona, tá? Quando ele passou pela clorofila A e chega à plastoquinona, ele chega completamente descarregado. O que é que irá acontecer? A clorofila B está instável. Ela precisa receber seus elétrons de novo para que possa vibrar e continuar liberando elétrons ali no meio. O que é que acontece? Como a luz está incidindo sobre a folha e, consequentemente, no cloroplasto, o que é que vai acontecer? A luz, ela começa a quebrar moléculas de água. Moléculas de água. Luz quebrando água. É o que nós chamamos de fotoluz, lise e quebra da água. Então vai ocorrer agora a fotólise da água. Acontecendo a fotólise da água, a água é quebrada em H+, OH-. H2O quebrado em H+, OH-. O que é que vai acontecer? A quebra da água libera elétrons. Esses elétrons seguem para a clorofila B e estabilizam a clorofila B novamente. O que é que vai acontecer? Os OHs reagem entre si. Um OH reage com outro OH, produzindo justamente H2O, mais meia molécula de oxigênio. Outro OH reage com outro OH, produzindo uma molécula de água mais meia molécula de oxigênio. Meia molécula de oxigênio reage com mais meia molécula de oxigênio, produzindo uma molécula de oxigênio inteira, uma molécula de O2 inteira. Essa molécula de O2 inteira é liberada justamente devido ao processo da fotólise da água, liberada em meio atmosférico. Então, o oxigênio produzido pelo processo fotossintético é oriundo da fotólise da água. Você conseguiu perceber que durante a fase clara não houve produção de glicose. E aí vale lembrar, a fotossíntese acontece em duas etapas. A primeira etapa, fase clara, eu acabei de detalhar para você. Fase clara, fase de rio ou fase fotoquímica. A segunda etapa, fase escura. Vamos observar agora. Fase escura, fase de Blackman ou fase termoquímica. O que é que irá acontecer durante essa fase escura? Primeiro, você tem que entender que tudo que foi produzido e absorvido durante as reações de claro serão agora encaminhados para as reações de escuro. Nas reações de escuro irão chegar CO2, irão chegar água, irão chegar ATP. O que é que vai acontecer agora? O CO2 irá reagir com a água, tá? Juntamente com a presença de ATP, irá acontecer a produção das moléculas de glicose. Essa reação de escuro, tá? Ela também é chamada de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Tá? O ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin é um ciclo enorme
onde eu tenho justamente, a partir da reação de CO2 e água, outros açúcares chamados de ribulose de fosfato que já estão presentes ali no estroma. Vale lembrar que a fase escura ocorre no estroma, enquanto a fase clara ocorre nas lamelas ticlacóides. Então, o CO2 mais a água reagem com o açúcar que já está presente no estroma, que é onde ocorre a fase escura. E aí vai haver uma cascata de acontecimentos, uma cascata, diversas substâncias serão formadas, até acontecer a formação da frutose e, na sequência, a formação da molécula de glicose, que vai ser distribuída para todas as partes da planta. Vai ser distribuída para a raiz, vai ser distribuída para a folha, vai ser distribuída para o fruto, para a semente, para a flor. Ou seja, esse açúcar produzido durante o processo fotossintético será utilizado para o crescimento da planta em todos os aspectos. O que é que vai acontecer agora? Nós vamos perceber que durante o processo fotossintético eu tenho a fase de claro e a fase escura. Mas aí vem a sua pergunta: ô professor, durante o dia só ocorrem as reações de claro, e durante a noite só ocorrem as reações de escuro? Não. Durante todos os momentos acontece a fase clara e acontece a fase escura. Só que durante o dia, as reações de claro acontecem com mais intensidade. Durante a noite, as reações de escuro acontecem com mais intensidade. Beleza? Aí fica ligado aí com relação aos espectros luminosos. Porque, por exemplo, a luz ela é muito mais sensível ao espectro luminoso vermelho. Tá? Então a luz vermelha, ela dá um pico da atividade fotossintética, né? É por isso que as estufas, de modo geral, elas apresentam a luz vermelha para estimular a atividade e o crescimento daquela espécie de planta que é cultivada ali, que geralmente nesses cultivos tem como objetivo a finalidade comercial, né? O objetivo é produzir espécies vegetais em grande escala com a finalidade econômica. Aí depois nós teremos os espectros luminosos amarelo e depois o espectro luminoso azul. Então, primeiro espectro luminoso que garante a maior atividade fotossintética, vermelho. Depois amarelo, depois azul. Então, essa aula foi sobre fotossíntese. A aula foi uma verdadeira delícia. Se inscreve no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha. Ajude o profissional de educação a continuar produzindo essas videoaulas para você. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima aula. Vamos focar!